Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do nosso curso gratuito da cidadania italiana, onde você vai aprender a ter essa coisa linda, maravilhosa, para poder dormir com ela, beijá-la, sentir esse cheiro de Itália que tem no nosso passaporte italiano, que é o documento de viagem de um cidadão italiano. Então eu tô aqui para te ajudar a conseguir este sonho. E sim, eu sei que é um sonho, eu sei o quão importante é a gente ter a nossa cidadania italiana reconhecida, como que isso nos abre portas, tá bom? E mais uma vez esta aula, ao contrário de grande maioria das nossas aulas aqui, não está sendo ao vivo. Por quê? Por uma questão de agenda, não estou conseguindo trazer e vir ao vivo, porque a gente está com uma loucura e fazendo uma série de coisas boas para a nossa comunidade. Porém, não por isso eu ia deixar de ter uma aula aqui com você, tá bom? Da mesma forma que ontem nós tivemos uma aula gravada, esta aula é gravada. Então se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós temos uma sequência de aulas aqui, onde eu te ensino tudo sobre o processo de reconhecimento para você sair do zero e ter a sua cidadania italiana reconhecida. Você tá vendo que tem os materiais aqui, ó, vai passando aqui, tá vendo? Baixe os materiais, então entre no nosso blog minhasaga.org, lá vai ter uma página específica desta aula, assim como tem todas as aulas, para que você possa então baixar o material, ver a programação e acompanhar este curso, é importante. Inclusive eu estou oferecendo gratuitamente, ao invés de continuar cobrando os R$ 197 que custa o nosso Sagabook, todo mundo que está acompanhando esse curso está recebendo gratuitamente o Sagabook. Então baixe o seu manual, aproveite que eu estou te ajudando para fazer isso e se empenhe para conseguir o reconhecimento da sua cidadania italiana, tá bom? Para todos aqueles que já estão com o Sagabook em mãos, vocês vão abrir o Sagabook na página 61. Neste momento, e hoje é uma aula muito importante, eu sei que muitos de vocês precisam dessa aula, porque aqui nós vamos falar sobre a situação que é quando a gente encontra erros e variações nos documentos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala em erro e variação é, Fábio, afinal de contas, o que é um erro? O que é uma variação? Como que isso é? Quem definiu? Como assim, Fábio? Né? Então, quando você entra no mundo da cidadania italiana, é muito comum. Uma das primeiras coisas é, tá, será que os meus documentos têm erros e variações? E se você está chegando nessa aula agora e você não assistiu às aulas anteriores, pare imediatamente e assista às aulas anteriores. Senão não vai fazer o menor sentido uma série de coisas que eu vou falar aqui para você. Eu não vou repetir, obviamente, não faria sentido também, repetir conceitos que eu já falei nas aulas anteriores. Tá? Então, neste momento, eu parto do pressuposto que todo mundo aqui já está com a certidão italiana em mãos, como eu ensinei a fazer numa aula anterior, e já está com todas as certidões de nascimentos, casamentos e óbitos em inteiro teor nas mãos. Fábio, eu não sei o que é inteiro teor. Assista o vídeo que eu falo sobre documentos, Katsu, tá bom? Então vamos lá. O que é erro e variação? Como? Da onde sai? Da onde nasce isso? Primeiro, todas as informações são verificadas na certidão italiana. Então, os dados contidos na certidão italiana são os dados, as informações que nós vamos utilizar para confrontar os documentos brasileiros. Então, se na minha certidão italiana está escrito nome do italiano, vamos lá, nome do italiano, Giordano Barbiero. Pai dele, Cipriano Barbiero. Nome da mãe, tá escrito Teresa Trevisan. Data de nascimento, dia 26/3/1863. Nem tô aqui colocando qualquer data, tá bom? Local de nascimento, Padova, Itália. Estes dados, nome do italiano, ó, nome do pai, nome da mãe, data, local de nascimento,
Estas informações serão as informações como base, como ponto de partida, para que a gente possa verificar todos os documentos brasileiros de nascimentos, casamentos e óbitos. E o que isso significa? Que nas certidões brasileiras, segundo, certidões brasileiras, tem que constar exatamente o que está constando aqui. Então, por exemplo, se eu pego uma certidão italiana, Giordano Barbiero, filho de Cipriano Barbiero e Teresa Trevisan, nato il 26 março 1863 a Padova. No casamento dele no Brasil, eu pego essa certidão de casamento, ele se casou no Brasil e lá está escrito assim, por exemplo, Jordão Barbieri, filho de Cipriano Barbieri e Maria Trevisan, digamos que ele se casou, vamos pegar aqui, digamos que ele se casou em 1893, tá? Jordão Barbieri se casou, por exemplo, com Maria Rossi, e lá consta, casamento de Jordão Barbieri e Maria Rossi, acontecido no dia 1/1 de 1893, então que é a data de casamento, tá bom? Tô aqui tudo hipotético. Então essa é a data de casamento de Jordão e Maria Rossi. Ele, aí consta lá no documento, ele, filho de Cipriano Barbieri e Maria Trevisan, com 32 anos, nascido na Itália, e aí continua os documentos. Ou então, enfim, quando eu pego a certidão italiana, o que eu verifico aqui? Que o nome Jordão Barbieri está incorreto. Então, o que é um erro? Fábio, me ajuda a identificar um erro. Ajudo, olha só. Jordão Barbieri é diferente de Giordano Barbiero. Tenho que corrigir. O nome da esposa, ok? Ele, filho de Cipriano Barbieri. O nome dele era Cipriano Barbiero. Então, Barbieri, este Barbieri aqui também está incorreto. O que mais? Maria Trevisan. O nome dele não era Maria, era Teresa Trevisan. Então, Maria está incorreto. Ele com 32 anos. Aí eu abro a calculadora e se em 1893 ele se casou, eu faço 1893 menos 1863 e aqui eu vejo que ele tinha 30 anos e não 32 anos. Então isso também é um erro. Então, somente nesse nosso caso hipotético aqui, muito rápido, eu já consigo entender que eu tenho que corrigir o nome dele no casamento, o sobrenome do pai, o nome da mãe e a eventual data que ele tinha quando ele declarou ou quando alguém lá colocou e se casar. Agora imagine o seguinte, que no óbito dele, tá? A gente continua aqui, eu vou pegar tudo isso daqui, João Barbieri, filho de, então, Jordão Barbieri, filho de Cipriano Barbieri e Maria Trevisan. E aí, digamos que lá no óbito dele está escrito assim, ó. Deixa eu só subir aqui para vocês. Ó. Nascido nesta cidade. Ou nascido nesta capital. Ou nascido na cidade de São Paulo. Filho de blá, 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 blá. Então, mais um exemplo. Veja você. Agora, no óbito dele, digamos que esse óbito é de... sei lá, 1/1 de 1950. Tá bom? Então, digamos que esse óbito é de 1950. Estou lá analisando esse documento e percebo que tem também o erro, ou de repente nem está aqui, de repente está escrito Barbieri, é um outro erro. Filho de Ciprião, mudar o nome. E digamos que aqui tudo bem, a Teresa está até certa, nem está errado o nome dela aqui, então já não é mais uma coisa a se preocupar neste documento. Porém aparece um outro erro, nascido na cidade de São Paulo, quando na verdade ele era natural da Itália, da cidade de Pádua. Ou pior, está escrito nascido na cidade de Treviso. Então aí a gente descobre que está errado, porque no documento italiano não está dizendo Treviso, está dizendo que ele nasceu em Pádua. Então percebam que assim que a gente começa a analisar os documentos, e percebam que
E esse é um ponto importante, por isso que eu trouxe para mim de novo a câmera. Sem a certidão de nascimento do italiano, não adianta você tentar corrigir ou verificar erros e documentos nos documentos brasileiros. Não adianta, Fábio, mas é porque eu não consegui o documento italiano ainda e eu queria me dar uma agilizada na análise dos documentos. Não dá para agilizar. E importante, gente, processo de reconhecimento, ele é composto por pequenas partes. Você não consegue pular uma parte. Normalmente, se eu tivesse que desenhar o processo de reconhecimento, eu ia desenhar vários módulos, várias pecinhas de Lego. Que você não consegue montar uma pecinha sem que você tenha terminado a peça anterior. Então, enquanto você não consegue a certidão de nascimento italiana, você não tem como saber se ele se naturalizou brasileiro, porque a gente já ensinou isso numa outra aula, porque os dados que eu coloco lá no site do Ministério são os dados que eu tenho no documento italiano. Então, se eu não tenho a certeza ainda que ele se naturalizou ou não, eu não começo a reunir os documentos brasileiros. Então, reúno os documentos brasileiros. Se eu não tenho nem a certidão italiana em mãos, nem os documentos brasileiros no formato correto em inteiro teor, não tem como eu analisar os documentos. Então, a análise só pode ser feita quando eu tenho todos os documentos brasileiros. Eu só posso ter os documentos brasileiros depois que eu já peguei a CNN dele e garantir que eu não tive uma interrupção e perdi o direito. Eu só consigo pegar a CNN se eu tenho a certidão italiana em mãos. Então, uma coisa vai dependendo, é uma codependência uma da outra, tá bom? Então, é por isso que você não começa uma análise de documentos quando um aluno entra lá na Escola da Cidadania Italiana, né, que agora vai mudar de nome para a Jornada da Cidadania Italiana. Os meus alunos, quando eles entram lá na nossa área de membros, falam assim, Fábio, eu vi que aqui um dos seus serviços é analisar os meus documentos. Sim, eu analiso o documento de todos os nossos alunos lá. Fábio, mas eu ainda não estou com a certidão italiana em mãos. Então você espera, vamos lá. Por que você não está com a certidão italiana? Deixa eu te ajudar. Como que é? Cadê os documentos? Já pediu? Não, mas é porque eu estava pensando, não dá. Não dá para eu analisar os documentos sem ter o certidão italiana. Então agora eu espero que nesta aula, você que está entrando no mundo da cidadania italiana e de repente tinha essa dúvida, agora você não vai ter mais essa dúvida. Agora você entende os motivos pelos quais a gente não começa uma análise, uma verificação de erros sem ter a certidão italiana e sem ter as certidões brasileiras em inteiro. Eu vou até colocar aqui, ó, em verde. Vai ficar bem destacado aqui, ó. Um verdão bonito aqui e outro verdão bonito aqui, ó. Tá vendo? Então, e eu mudei, inclusive, o meu toque não vai deixar eu ter cores de verdes diferentes aqui. Calma, foi essa, né? Mesma coisa. Ixi, piorou. Fiz besteira. Não importa, tá bom? Então, estes são as duas condições. E aí você vai verificando isso. Então, aqui, nesse nascimento, nesse casamento, então aqui seria o casamento, né? Casamento. Aqui é o óbito. E o que você vai fazer aqui? Você vai continuar. Você vai pegar, então, agora o nascimento do filho. E aí você vai começar a analisar. Por exemplo, filho Luiz Barbiero, filho de Jordão Barbiero e Maria Trevidiana, avós paternos, sei lá, Luiz Barbiero e, sei lá, vamos colocar aqui também, Rosa. Aí, no filho do Luiz, aqui tá certo o Barbiero, o Jordão, eu já vou ter que corrigir o Jordão aqui, então eu já aproveito para corrigir o Jordão. Ah, mas isso é brasileiramento. Corrige também. Maria Trevigiana, não, ele era casado com Maria Rossi, não Maria Trevigiana. Então aqui esse Trevigiana está errado, eu corrijo esse Trevigiana e eu já vou falar de uma outra situação. Avós paternos era Cipriano e Teresa, não tinha nada de Luiz. Corrijo o Luiz para o Cipriano e Rosa não era Rosa, era Teresa Trevisan. Corrijo. Outra situação, é muito comum que em alguns documentos, principalmente os documentos do filho do italiano, e a partir do neto dele,
as pessoas, você encontra a seguinte informação. Por exemplo, nesse nascimento aqui do Luiz, digamos que tivesse escrito assim, Luiz Barbiero, filho de Jordão e Maria Trevigiana Barbiero. Tá? Preste atenção, veja se os seus documentos têm essa situação aqui, ó. O nascimento do Luiz, que é o filho do italiano, consta que ele era filho de fulano, sobrenome, e a mulher com o mesmo sobrenome do marido. Só que quando você volta no casamento, você percebe que Jordão Barbieri e Maria Rossi, o nome dela era Maria Rossi e não Maria, então digamos que aqui tivesse Rossi Barbiero, tá? E aí constasse que ela teria obtido o casamento, o sobrenome do marido. Por quê? Porque é normal, durante muito tempo no Brasil foi normal, e até hoje as mulheres, quando adquirem o sobrenome, passa a se chamar, muda seu sobrenome e pega o sobrenome do marido. Isso era relativamente comum e hoje, até hoje ainda é em algumas situações. Porém, isso pode ser um erro se no casamento, por exemplo, nesse nosso caso hipotético, Jordão Barbieri e Maria Rossi, quando você lê todo o documento, não consta, ela passou a se chamar Maria Rossi Barbiero. Só que aí você pega a certidão de nascimento do filho deste casal e lá consta, filho de Jordão Barbiero e Maria Rossi Barbiero. Como se ela tivesse obtido o sobrenome do marido. E isso é considerado, por exemplo, um erro. Se você não está escrito no casamento, textualmente, fulana de tal, importante, a noiva ou a esposa passou a se chamar Maria Rossi Barbiero, ok? Se não consta isso e consta nos outros documentos, isso é considerado erro. Infelizmente, eu não tenho como mostrar para você aqui nessa aula todos os erros que eu já vi em documentos, tá? Mas tem uma porrada de outras coisas. Os mais importantes para vocês verem são nomes, sobrenomes, datas e locais de nascimento e filiação. Esta parte da filiação nós vamos falar, como ela é muito séria, nós vamos falar de filiação num outro vídeo. Nós vamos ter uma aula específica para falar de filiação. Porque dependendo da situação, nós vamos ter uma aula que ela vai tratar de eventuais perdas da cidadania italiana, além daquela eventual perda da naturalização de matrimônio. Então a gente não vai falar disso aqui hoje, porque senão isso daqui ficaria uma aula absurdamente gigante. E ainda que eu quisesse, eu não consigo falar sobre todos os erros e variações que contém nos documentos. Eu estou passando aqui para vocês o grosso para vocês entenderem. Mas voltando então para o nosso Sagabook. Fábio, ok, entendi, fui lá, dei uma olhada e eu consegui encontrar os erros e variações dos meus documentos. O que eu faço agora? Aí você volta para o Sagabook, página 61, e aqui ó, eu explico um pouco mais sobre isso, sobre o que eu estou falando aqui para vocês, e aqui você chega na parte 65. Página 65 eu começo a explicar como que você faz esse processo de correção dos seus documentos. Existem duas formas diferentes. A primeira e recomendada sempre é conversar com o cartório. Então, por exemplo, se eu pego lá o documento do casamento do italiano, nesse caso hipotético que eu utilizei aqui para vocês, qual que é o documento mais antigo brasileiro que nós temos que precisa ser corrigido? É o casamento do italiano. Então, naquele caso, digamos que Giordano Barbiero tivesse virado Jordão Barbieri. Aquele documento, aquele casamento, ele está registrado em algum lugar, né? Ou num cartório ou numa igreja, dependendo do ano que aconteceu isso no Brasil. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato ou com aquela igreja ou com aquele cartório, normalmente o cartório, e vai conversar com ele, pedindo a eles a correção deste documento. Então, a conversa com o cartório é a seguinte: você vai apresentar a certidão italiana e vai mostrar para eles tudo que você viu nessa aula. Você vai no cartório e fala assim: olha, tudo bem? Seguinte, eu tenho o meu antenato italiano se casou aqui nesse cartório e infelizmente naquela época foi feito o registro com dados incorretos
e eu preciso que vocês corrijam esses documentos. Eu estou aqui com a certidão italiana em mãos para mostrar quais eram os dados corretos. E pare de falar. Tem muita gente que adora conversar. Pare de falar neste momento. E deixe o cartório te explicar quais são os critérios que eles utilizam para correção de documentos. Eu sei que tem um monte de gente que fala assim, não, mas eu vou precisar apostilar o documento italiano, não, mas eu vou precisar passar esse documento, não, mas você não vai precisar fazer absolutamente nada antes de conversar com o cartório. E você não vai perguntar para o cartório, ai, você precisa do documento italiano corrigido? Você precisa do documento italiano apostilado? Você precisa do documento italiano traduzido para o português? Você não vai perguntar nada disso. Anote isso daí que é importantíssimo, tá bom? E o que eu estou te passando aqui vai te economizar alguns milhares de reais, porque isso já acontece lá na Escola da Cidadania Italiana. Vários alunos que entram na escola, eles entram assim, Fábio, por que eu preciso buscar um documento da esposa do italiano porque o cartório vai me pedir? E eu pergunto, já conversou com o cartório? Não, mas eu sei que eles vão me pedir. Não, você não sabe. Se você não conversou com o cartório, você não tem como saber, até porque a mãe de Ná faleceu. Ninguém mais é mãe de Ná. Então, primeiro, as pessoas perdem muito tempo tentando imaginar uma situação que ainda nem existiu e talvez nem vai existir. Então, de novo, confia no processo aqui, confia no tio da cidadania, que o tio da cidadania já está nesse troço há um bom tempo para te dar informações muito, muito boas, tá? Então, primeiro, recapitulando, você pegou a certidão italiana, você levou a certidão que você tem em mãos com os devidos erros apontados. Você chega no cartório, se apresenta, ou você vai mandar um e-mail para o cartório, ou você vai ligar para o cartório. Não importa a forma de comunicação com o cartório. O que importa é que você vai chegar nesse cartório e vai falar assim, olá, tudo bem? Eu preciso corrigir estes erros que constam aqui e eu trouxe para você a certidão italiana com os dados corretos. Qual é o procedimento? E aí você vai ouvir o que o cartório vai te dizer. O cartório vai, provavelmente, o funcionário vai pegar e falar assim, então, olha só que loucura. Seguinte, ó, esse documento, e ele vai dizer, ele pode dizer que esse documento precisa ser traduzido para o português, porque senão ele não vai entender o que está escrito ali. Ele pode te dizer que ele quer que este documento passe por um cartório, um tabelionato de títulos e documentos para que ele possa receber uma chancela para ser utilizado no Brasil. Não importa. O que importa é, você só vai saber o que tem que ser feito a partir daquele momento, quando as pessoas... E pede por escrito. Se a pessoa começar a falar, sai, desculpa, eu não entendo nada disso. Você pode escrever por escrito para mim o que eu vou precisar fazer para te trazer? E aí o cara vai, ou a pessoa vai te passar o que precisa. Então o primeiro passo é converse com o cartório. E aí eles vão te dizer o que é necessário e quanto tempo que demora para fazer essa correção. Se, dependendo do tipo de erro ou variação, os cartórios não vão querer fazer. Às vezes as coisas são muito sérias. Então, por exemplo, e quando eu falo sério, o que eu estou querendo dizer? Um Jordão para Giordano, um Barbieri para Barbieri, talvez até passaria, os cartórios até fariam. Mas, por exemplo, o nome Maria para Teresa pode ser uma outra pessoa. Então, o cartorário, a pessoa do cartório, ela pode ter medo de repente fazer alguma coisa errada. E aí o que ela faz? Nesses casos, eu até acho justo, tá? Por mais que a gente às vezes não gosta, né, de ouvir isso, mas o justo seria, olha, eu não tenho elementos para saber se esse documento que o senhor está me apresentando, a senhora está me apresentando, é o documento correto, e vai que eu erro aqui o acento e eu faço alguma coisa errada, então nós não podemos proceder com este pedido que você está nos fazendo de correção, e a gente só fará isso através de um pedido judicial. E aí, nesse caso, você vai para a segunda parte que eu explico lá no nosso Sagabook, página 66, que é, segundo passo, sem acordo com o cartório, contratar um advogado. Então, você precisa contratar um advogado especialista em correção de documentos. Muito bom, inclusive. E aí, o que acontece? Qual que é a diferença, tá bom? Nesse caso, que ao invés de você lidar com o cartório, e aí imaginando que você tem vários cartórios diferentes, tá? Então você vai ter que fazer esse procedimento conversando com o cartório em cada um. Então, se você tem, sei lá, 2 documentos de um cartório, 3 de outro, você começa pelo mais antigo e vai corrigindo esses documentos, vai corrigindo, corrige um,
depois corrige outro, depois vai corrigindo até chegar nos seus. Então, esta é a desvantagem de fazer diretamente pelos cartórios. Às vezes você vai ter que ficar lá esperando os cartórios, um terminar para depois fazer o outro. Não tente fazer tudo de uma vez, porque pode ter cartório que de cara já fala, eu não faço, só faço via judicial. Só que se você já fez esse procedimento e outros cartórios aceitaram, é mais fácil convencer um que não quer fazer, sendo que outros já fizeram. Por isso que a tática, a dica aqui é, comece do mais antigo, terminou aquele, vai passando para os próximos. Isso se forem cartórios diferentes. Com o mesmo cartório, você já manda o calhamaço de documentos. Por outro lado, se você então optou pela via judicial, você não precisa ficar indo de cartório em cartório. O advogado ele vai fazer uma petição, ele vai fazer o pedido para um juiz, ele vai anexar todos os seus documentos, tá? Todos os erros contidos nos seus documentos. Então, por exemplo, quando lá na Escola da Cidadania Italiana, que eu analiso o documento de um cliente, eu passo para ele uma relaçãozinha. Então, por exemplo, no casamento do seu antenato tem que corrigir e deve constar da seguinte forma. Aí eu vou lá e escrevo certinho. Nome para tal, data para tal, a data XYZ, então tem que constar XYZ. O que ele faz? Ele passa isso para o advogado. O advogado, com base em cada linha corresponde a um documento. Ele vai pegar essas informações, vai redigir uma petição e vai pedir para o juiz, assim, senhor juiz, é o seguinte, o meu cliente precisa fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana dele e ele tem documentos de vários cartórios que estão incorretos. Estou anexando aqui a certidão italiana para o senhor verificar quais são os documentos e as informações corretas e eu solicito gentilmente ao senhor que emita os seguintes mandados para que os cartórios XYZ corrijam os documentos. E aí isso é feito de uma única forma, de uma vez só. Este advogado, esse juiz, então, vai dar um mandado dizendo, ok, comunica os respectivos cartórios XYZ que podem proceder e devem proceder com a correção dos atos, e aí você vai só com o mandado do juiz em cartório, corrige aí. Então, é assim que funciona e é assim que eu estou explicando com detalhes para você lá no nosso Sagabook, tá bom? Então, tudo isso... Então, vamos só recapitular nossa aula de hoje, que ela é importante. Primeiro, eu só consigo fazer uma análise nos documentos se eu tenho a certidão italiana em mãos e todos os documentos brasileiros no formato inteiro teor. Sem isso, você não consegue fazer uma análise. 2. Uma vez que eu identifiquei cada um dos erros que eu tenho nos meus documentos, eu passo o seguinte, procuro qual é o cartório do documento mais antigo e que normalmente é o que é o mais fácil de ser corrigido, porque você já é uma ligação e normalmente já é do italiano, então você já pede para ele, ou é o casamento do italiano, ou é o óbito do italiano, ou é o filho do italiano, então você vai pedir para ele, então, fazer a correção deste ato. Uma vez que ele vai conversar com ele, vai esperar ele falar o que tem que ser feito, ele vai te passar quais são os procedimentos, o valor, normalmente, tá? Isso custa algumas 150 reais, dependendo do tipo de cartório, não dá para saber aqui, e demora em torno de uma semana a 10 dias para um documento. Enquanto que essa é a... Quais são os prós e contras? A gente não falou disso, né? Então, quando você faz pelo cartório, os prós é que o custo é menor, dependendo da quantidade de documentos, né? Porque você só vai diretamente nos cartórios e faz. E a desvantagem é que você tem que ficar indo em vários cartórios, se for cartórios diferentes. Qual é a vantagem do processo judicial? Que você contrata um advogado e o juiz já vai determinar que todos eles façam. Qual que é a desvantagem? Dependendo do tribunal, dependendo da vara que cai, isso pode demorar até um ano. Então, às vezes nos cartórios você vai demorar 1 mês, 2 meses para corrigir tudo, às vezes no processo judicial vai demorar um ano. Impossível dizer o que é melhor, o que é pior. Mas eu sempre recomendo, então, exatamente pelo fato de ser mais rápido a retificação administrativa, que é como a gente chama essa retificação diretamente nos cartórios, eu recomendo que você faça isso diretamente primeiro. Então, por isso que lá no Sagabook eu falo, primeira coisa, converse com o cartório. Porque é mais fácil e rápido resolver as coisas por ali. E se ali não resolver, aí você parte então para o processo judicial. Tá bem, né? Gostou desse vídeo? Não tá... Esse é o recapitular da coisa, tá bom? Se você tem alguma dúvida, o que você vai fazer neste momento? Você vai lá para o blog minhasaga.org, vai procurar a aula, a gente vai deixar o link desta aula aqui nos comentários, né, como comentário fixo.
na descrição desse vídeo, na verdade. Vá lá e deixe a sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, deixe lá, que aí eu consigo te ajudar melhor. Fábio, que história é essa que você faz? Você ajuda, você analisaria os meus documentos? Óbvio que eu analisaria os seus documentos. É só entrar jornadacidadaniaitaliana.com, jornadacidadaniaitaliana.com. Lá você tem toda a descrição do que é a nossa escola Jornada da Cidadania, o que é a nossa área de membros, quais são os serviços que eu presto lá. Clica lá, entra. E aí, lembrando, tem que ter todos os documentos em mãos. E aí você tem este serviço, que é um dos inúmeros serviços que eu presto para a minha comunidade. Tá bom? Então, e se você não menos importante, não clicou no joinha ainda, por quê? Clica no joinha. Bora! Bora, bora, bora! Clica no joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito, que amanhã tem mais aula aqui. Então, bora, 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 que amanhã temos mais uma aula sobre esse nosso fascinante mundo da cidadania italiana. Grande abraço e a gente se vê amanhã. Arrivederci!